Você já teve a sensação de que é tarde demais para recomeçar? Aquele pensamento que todo mundo já sabe o que é da vida menos você? E se você está nos seus 30 a mais, assim como eu, talvez venha junto aquele medo de estar jogando tudo fora. O tempo, o esforço, toda a carreira. E se esse medo não fosse um sinal de que está dando tudo errado? Mas de que você está finalmente se aproximando do que faz sentido para você? E olha só que interessante. Alguns estudos no MIT mostram completamente ao contrário do que a gente pensa. Eles mostram que empreendedores que começam depois dos 30 têm mais chances de sucesso do que os que começam aos 20 anos. Ou seja, a maturidade não atrasa, ela aumenta suas chances de acertar. Afinal, você não está começando do zero, você já tem uma bagagem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que mudar de carreira depois dos 30 não é recomeçar do zero, o que a ciência diz sobre mindset de crescimento e como isso muda sua relação com o medo de falhar. E eu vou te dar 4 dicas práticas para te ajudar na sua transição de carreira. Bom, se você se identifica com isso ou conhece alguém que esteja repensando os próximos passos da carreira, esse vídeo pode te ajudar. Quando a gente fala em mudar de carreira depois dos 30, o que mais aparece é o medo, e isso eu posso falar com propriedade. Medo de errar, de parecer perdido, de não dar conta. Mas olha que interessante, a ciência mais uma vez mostra que recomeçar é, na verdade, um sinal de inteligência adaptativa, a nossa capacidade de se ajustar e aprender a criar novos caminhos. Uma pesquisadora de Stanford, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar o nome aqui na tela, fala sobre isso quando explica o mindset de crescimento, que é a ideia de que nossas habilidades não são fixas, elas se desenvolvem com prática, esforço e persistência. Ou seja, tira da cabeça que você está atrasado, você não está atrasado, você está aprendendo. E o mais legal é, como eu já disse, a gente nunca começa do zero. Depois dos 30 a gente começa uma nova carreira com bagagem, a gente traz muita experiência. E se você está mudando de carreira do marketing para a odontologia, por exemplo, sim, é uma grande mudança, mas um amigo meu fez isso. Você pode usar todo o seu conhecimento de marketing para atrair novos pacientes para o seu consultório, e é exatamente isso que meu amigo faz. E tem mais. Um estudo publicado na Harvard Business Review mostrou que pessoas que passam por transições de carreira desenvolvem mais autoconhecimento e resiliência emocional. Mas por quê? Porque são obrigadas a se perguntar: o que faz sentido para mim? É como se cada tentativa, mesmo as que não dão certo, fosse um treino para ter mais clareza e autoconfiança. Um estudo do MIT, o mesmo que eu mencionei lá no começo do vídeo, analisou mais de 2 milhões de startups e descobriu que a idade média de um fundador de sucesso é 45 anos, ou seja, empreendedores que começam depois dos 30 têm mais chance de dar certo do que os que começam aos 20. E o que não faltam são exemplos. Eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas essa pessoa, Heidi alguma coisa, vou deixar aqui o nome na tela, quem sabe você conheça. Ele cofundou o LinkedIn aos 35 anos. E um exemplo mais nacional aqui para a nossa realidade de Brasil, a Luísa Trajano assumiu o Magazine Luiza aos 35 anos e transformou a empresa em uma referência nacional. Quem não conhece a Luísa? E Ray Kroc, não sei se eu estou pronunciando correta, mas ele comprou o McDonald's aos 52 anos. Ou seja, eles provaram, como eu já disse, que a maturidade ajuda, não só referente às habilidades que podem ser utilizadas, mas também a inteligência emocional, por exemplo, que é quando você consegue identificar o que você sente e controlar suas emoções, ao invés de deixar o impulso falar mais alto. E agora, para ilustrar um pouco, eu vou trazer aqui um pouco meu exemplo de transição de carreira, de uma parte da minha transição de carreira, né? E na verdade eu sempre senti que não me encaixava muito bem no mundo corporativo. Eu não tenho nada contra. E eu até voltaria para o mundo corporativo se precisasse, porque é uma coisa que eu sei fazer, eu conheço bem o funcionamento e eu acho que eu faço um bom trabalho. Mas eu sempre tive essa sensação de que existiam outras formas de viver. Afinal, eu cresci ouvindo que trabalhar de carteira assinada era o certo, né? Na faculdade também, parece que eles ensinavam a gente a conseguir um emprego em uma multinacional. E se fosse trainee, então, aí sim era a definição de sucesso. Mas com o tempo, eu percebi que talvez eu quisesse tentar outras coisas, e realmente existem outras formas de viver. Eu sempre penso assim, quando eu vou, sei lá, para uma cidadezinha pequena, assim, sabe, que não tem nenhuma corporação. O que será que essas pessoas fazem? E na verdade tem muita coisa para fazer, né? Tipo, muitas delas trabalham em comércio, muitas delas trabalham, sei lá, no hospital local, trabalham no supermercado, sei lá, são empreendedoras, são outros tipos de empreendedora. Só que a gente fica bitolado e acha que só o que tem é trabalhar em empresa, né? Tem empresa, banco.
E eu acho que eu fazia bem o meu trabalho, mas acho que faltava um pouco mais de sentido, sabe? Aquela sensação de é isso, sei lá, de um pouco mais de propósito. E uma pergunta que eu fiz em vários momentos da minha carreira e que me ajudou bastante, que talvez possa te ajudar também, é: será que eu gostaria de estar no lugar da minha chefe ou do meu chefe? E a resposta era quase sempre não. Mas por que eu acho que ajuda? Porque, teoricamente, se a sua carreira seguir o fluxo natural das coisas, o seu próximo passo seria ocupar uma posição parecida ou a posição da sua chefe. Sei lá, vai que ela seja promovida e aí você faz um trabalho tão bom que eles querem te promover e colocar no lugar da sua chefe. E a minha resposta era sempre não, assim, eu não me via, não queria ter o tanto de responsabilidade que ela tinha, não queria fazer, tipo, as coisas que ela fazia. E acho que se você está na dúvida se você faz a transição de carreira ou não, esse pode ser um bom primeiro passo, assim, sabe? Porque se a resposta for não, aí talvez fique meio claro que talvez você precise desenhar um novo plano de carreira para você, ou uma transição, né, de carreira para saber para onde você vai. Mas se você se vê no lugar da sua chefe, eu acho que aí pode ser que você esteja no caminho certo. Eu acho que é uma boa pergunta que filtra, sabe? Quero continuar nessa carreira ou preciso pensar numa transição de carreira e qual carreira seria essa? Então acho que é bem interessante. E aí, para voltar um pouco na minha história mais recente de carreira, no começo desse ano eu pedi para sair do meu emprego CLT, né, na França, que era uma posição fixa, segura, né? Inclusive na França é bem mais difícil de te mandar embora. Na verdade, enquanto eu ainda estava nesse emprego, eu comecei em paralelo a prestar serviços de freelancer de marketing digital, mais especificamente ligados à gestão de tráfego para o Google. Tanto no orgânico quanto na parte paga do Google, né? O famoso SEO e o Google Ads. E quando eu saí da empresa e fiquei só como freelancer, eu tentei várias coisas. Tentei marketing de afiliado, criei alguns canais dark no YouTube, que é aquele canal que você não aparece. E até participei de um projeto muito legal, uma ONG chinesa para captar fundos para startups brasileiras. E inclusive veio de um contato que eu fiz durante a minha volta ao mundo no começo desse ano de 2025. Que se vocês tiverem interesse, depois eu posso contar um pouco mais. E algumas coisas funcionaram, outras nem tanto. E o marketing de afiliado e o canal Dark no YouTube até trouxeram dinheiro, assim, até consegui fazer uma graninha, mas eu sentia que eu estava só replicando fórmulas prontas e realmente era isso mesmo. Mas para mim não fazia mais muito sentido. Então eu decidi voltar para gestão de tráfego, e que eu já faço há mais de 6 anos, tanto com a parte do lado de prestar serviço para os outros, quanto para o lado do cliente também. Da empresa que eu trabalhava na França, eu trabalhava com isso. E eu estou revendo agora a estratégia, porque dessa vez eu quero fazer de uma forma diferente, eu quero que faça um pouco mais de sentido para mim. E tudo isso, pelo menos nesse começo, eu quero fazer enquanto eu viajo. Sim, eu estou testando essa vida de nômade digital, mas eu não sei se eu quero viver assim para sempre. Mas eu quero ter o poder de escolher de onde trabalhar. Seja da Tailândia, onde eu estou agora, vocês estão vendo meu Airbnb, que vai ser minha casa para o próximo mês. Seja viajando ou trabalhar de casa, mas eu quero ter a possibilidade de escolha. Mas eu vou falar sobre isso também em algum outro vídeo. E hoje, como eu falei, eu estou redesenhando como eu farei essa prestação de serviço. E eu quero mostrar um pouco esse processo aqui no YouTube, no Substack e no Instagram, para ajudar quem também está se reinventando. Aí se você quiser me acompanhar lá também, no Substack, tanto no Substack quanto no Instagram, ela também pode. Eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, não sei aonde. Mas tá, legal tudo isso, mas você deve estar se perguntando como é que eu posso aplicar tudo isso na minha transição de carreira. Então aqui eu vou deixar 4 dicas que têm me ajudado bastante e que são baseadas também em alguns estudos científicos e que talvez possam te ajudar também. Então a primeira dica é: mude o foco da comparação. Então ao invés de se comparar com quem já chegou lá, compare-se com quem você era há 6 meses. Porque isso mantém seu progresso visível e te dá uma sensação real de avanço.
E, no final das contas, cada um tem seu próprio ritmo. Ninguém tem o mesmo trajeto que o seu. Você até pode usar as pessoas que já chegaram lá como inspiração, no sentido de, se ele conseguiu ou ela conseguiu, eu também posso. Mas não tenta se comparar com os outros, porque, como eu falei, né, cada um tem o seu ritmo. No meu caso, eu ainda não cheguei onde eu quero, obviamente, mas eu testei vários projetos que me ajudaram tanto a ver o que eu quero quanto o que eu não quero. E como eu já disse anteriormente, eu não estou começando do zero, assim como você também. Provavelmente, se você tem um pouco de experiência, você não está começando do zero. Tudo que eu vivi até agora vira até combustível para os próximos passos, até me ajuda nos próximos passos. Isso serve para você também. E agora a dica número 2, que são pequenos experimentos, que é bem relacionado um pouco com o que eu já falei. Então, a professora de Harvard, ela fala sobre o conceito de prototipar sua nova identidade profissional. Então, ao invés de planejar tudo, teste pequenas versões da vida que você quer. Um projeto paralelo, como eu fiz, uma consultoria, faça um curso, grave um vídeo se você quiser fazer um canal de YouTube. E cada teste te aproxima do que faz sentido e elimina o que não faz. Como no exemplo que eu dei lá do canal do YouTube Dark que eu fiz no começo do ano, ele me trouxe 2 coisas. Um pouco de conhecimento no YouTube e 2, ele me confirmou que eu tinha que fazer alguma coisa mais que tivesse um pouco mais de sentido para mim. Então, cada teste te aproxima do que faz sentido e elimina o que não faz. Pode reparar que quando a gente testa alguma coisa, a gente tem uma ideia melhor de se a gente gosta daquilo que a gente está testando ou não. No meu caso, eu testei o YouTube Dark, como eu falei para vocês, e eu vi que não queria. E isso me levou a abrir este canal, que eu acho que faz um pouco mais de sentido para mim do que o que eu estava fazendo, pelo menos com o YouTube Dark. E é exatamente o que eu estou fazendo com todos os meus projetos. Por isso que eu comecei, enquanto eu ainda estava na empresa lá da França, eu comecei a testando um dos projetos, saí da empresa da França, comecei a testar outros projetos, como eu já falei, e agora eu estou voltando para esse projeto de marketing digital. Mas todo esse processo de transição de carreira que eu estou passando, ele me ajudou a ver o que eu quero e o que eu não quero. E é claro que você deve estar pensando, né? Tá legal, mas eu não posso largar tudo para testar algo novo. Mas assim, você não precisa largar tudo para começar. Você pode começar em paralelo, até para testar e ver se é isso mesmo que você quer. Como eu fiz com os freelancers em marketing digital enquanto eu ainda estava no meu trabalho da França. E adaptar a sua realidade. Não precisa fazer nada radical, não precisa largar tudo e começar. Dá para você se planejar e fazer em paralelo as coisas, testando. E aí, quando as coisas estiverem começando a dar um pouco mais certo, você deixa de lado o seu CLT quando fizer sentido para você e continua no projeto que você decidiu. Mas uma coisa que é óbvia, mas que é importante falar também, é que esperar você se sentir confiante para agir é o que trava, é o que vai te travar. Então, acaba até virando desculpa, né? Eu mesma, antes de começar este canal, sempre me dizia que tinha que aprender mais, que eu não estava pronta, mas no fim eu estava apenas adiando o começo. E é o que dizem por aí, né? Apenas comece. A confiança vem depois. Quando você prova para si mesmo que consegue dar o próximo passo, as coisas ficam mais fáceis. E, inclusive, um estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, mostrou que pessoas que agem mesmo sem confiança inicial acabam desenvolvendo níveis mais altos de autoconfiança com o tempo. E é justamente porque a ação cria evidência interna de capacidade. E aí você fica mais autoconfiante e você consegue ir mais longe, né? Ou seja, né? Quanto mais você faz, mais você acredita em si. E agora a última dica que eu trouxe aqui é se trate como um investidor de si mesmo. Empreender ou mudar de carreira, tudo isso é um investimento em você mesma. E às vezes o retorno não vem rápido, mas vem em aprendizado, clareza e rede de contatos. Então pensa, o que eu posso fazer hoje que vai me aproximar da vida que quero construir daqui a um ano? E inclusive é uma coisa que eu também já falei aqui em outro vídeo sobre a importância de dar pequenos passos, porque você vai vendo o progresso, né? Você faz uma coisa que você termina de atualizar seu currículo, então você vê que você fez uma coisa, deu check na sua lista de to-do. Depois você se prepara para uma entrevista X, uma outra coisa que deu check. Então você vai vendo o progresso e isso vai te ajudando a evoluir e a ter mais confiança para continuar. Mas outro ponto básico, mas que também é sempre bom lembrar, tenha paciência. Porque nenhum sucesso vem do dia para a noite, né? A gente sabe disso, mas é sempre bom relembrar, né? Os grandes youtubers que a gente vê por aí, eles levam meses, anos
sei lá, postando vários vídeos que ninguém vai ver antes de virar um youtuber de sucesso, né? Claro que tem exceções, né? Mas como dizem, essa é a exceção que confirma a regra, né? Você não precisa ser o melhor, você só precisa continuar. Por isso que dependendo do que você quer fazer, a melhor forma é continuar em paralelo e não depender financeiramente do novo projeto para pagar os boletos. No caso daquele meu amigo que virou dentista e que trabalhava no marketing, ele trabalhava nessa empresa como CLT, no departamento de marketing, e em paralelo ele fazia uma faculdade de odontologia. Por isso que eu tenho muito orgulho dele, porque não é fácil uma faculdade de odontologia mais um trabalho integral, né? E ele fez isso até se formar, então eu não lembro se foram 4, acho que 5 anos, porque era noturno. E como é que ele fez? Ele foi levando as duas coisas em paralelo até ele se formar em odontologia e se planejar financeiramente para fazer essa transição. Porque no começo, obviamente, você tem poucos pacientes. Então exige aí um planejamento, então exige também um planejamento financeiro, que é muito importante. Mas no fim ele conseguiu. Hoje em dia ele é um dentista muito bom, inclusive ele é o meu dentista. E já tem vários pacientes lá na minha cidade. Exigiu muita disciplina e planejamento, mas ele conseguiu. E eu sei que não é fácil, né? Mas quem disse que a vida é para ser fácil? Mudar de carreira depois dos 30 não é começar do zero, como eu já falei várias vezes nesse vídeo. Você começa com bagagem, mas eu falo várias vezes, botar ênfase mesmo, porque é importante dizer que você não está começando do zero. Eu escutei muitas pessoas já falando que está começando do zero quando está fazendo uma transição de carreira. Não está começando do zero. Eu já te provei aqui contando do exemplo desse meu amigo, que mesmo uma profissão completamente diferente, você pode usar seu conhecimento que você tinha numa outra profissão para a nova profissão. Eu acho que a questão de tudo isso é ter coragem de questionar se o caminho que te trouxe até aqui é o caminho que você quer seguir. Eu acho que isso é o mais importante. E se a resposta for não, se você quiser mudar de caminho, se perguntar, tentar entender que caminho que você quer ir. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo agora aqui num cenário diferente dos 3 primeiros vídeos. Como eu falei aqui, eu estou num Airbnb na Tailândia, tentando a vida de nômade digital provisória, que não vai ser para sempre. Mas, enfim, vocês vão ver esse cenário aqui mais algumas vezes ao longo conforme eu for postando os vídeos. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aqui o que você está achando, me dê ideias de como melhorar. Como eu falei nesse vídeo, né, eu acho que no começo a gente fala pra ninguém. Eu até acabei de olhar aqui as visualizações dos meus primeiros 2 vídeos que eu já postei. Uma delas eu tenho 9 visualizações e a outra 0. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar tentando. Porque acho que isso também está me ajudando com outras coisas, assim, a desenvolver um pouco mais a minha comunicação, acho que tem outros benefícios, mas isso é um papo para um outro vídeo. E é isso, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.